Carl Jung, renomado psicólogo suíço, propôs que a intuição representa a percepção que se manifesta por meio do inconsciente. As sensações instintivas ou intuições que cada indivíduo experimenta são únicas e reveladoras sobre sua identidade. Jung dedicou-se profundamente ao estudo dos mecanismos do inconsciente, fornecendo perspectivas que auxiliam na compreensão das intuições e do próprio ser. A teoria mais conhecida de Jung é o processo de individuação, que consiste em reconhecer os atributos internos mais singulares de cada um, como desejos, objetivos, pontos fortes e fraquezas. A prática fundamental nesse processo é a exploração do inconsciente. Uma parte do inconsciente é o que Jung denominou a sombra, que engloba todos os aspectos de si mesmo que o indivíduo tenta reprimir e negar, os atributos que tenta camuflar a ponto de se autoconvencer de que não os possui. Exemplos desses traços incluem raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e outros. No entanto, a supressão ou a ignorância desses traços não os elimina. Ao contrário, eles se intensificam e fermentam nas sombras, resultando em explosões repentinas, reações emocionais exageradas, pensamentos indesejados, culpabilização injusta dos outros e outros comportamentos. Em outras palavras, esses traços podem ser a origem de intuições ou sentimentos instintivos indesejáveis. Outra fonte significativa de intuição são os arquétipos inconscientes, que fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por todos os seres humanos. Jung acreditava que certas partes da personalidade e características individuais estão presentes desde o nascimento, aguardando apenas o momento de se desenvolverem. Essa é a razão das semelhanças entre pessoas de diferentes culturas, épocas e lugares. Os arquétipos são as tendências naturais da mente que auxiliam na compreensão e reação ao mundo ao redor. Um exemplo de arquétipo junguiano é o cuidador, o impulso humano de cuidar uns dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são essenciais para compreender os sentimentos instintivos e como conhecer e aprender a ouvir esses sentimentos pode aprimorar a vida. Portanto, o objetivo é abordar como interpretar os sentimentos instintivos com base nos ensinamentos de Carl Jung. Um ponto fundamental é conhecer a própria sombra e os arquétipos. Jung afirma que a intuição não é uma mera percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo que deposita tanto no objeto quanto dele extrai. É possível conhecer as intuições ao conhecer o inconsciente, ao analisar a sombra e ao trabalhar no processo de individuação. Isso pode ser feito por meio da autorreflexão, meditação, análise de sonhos, fantasias, impulsos e do próprio comportamento. Por exemplo, pode-se manter um diário de sonhos, no qual se registra o que se recorda dos sonhos ao acordar pela manhã. Os sonhos podem revelar muito sobre o que se passava na mente antes de adormecer, como preocupações, fantasias, desejos, medos e outros sentimentos. Se for descoberto que se carrega muitas preocupações, isso pode afetar a sombra e, consequentemente, as intuições. Pode-se sentir o desejo repentino de agir com mais firmeza do que o necessário para esconder inseguranças. Como ilustração, um método bastante usual, porém muito eficaz, para estar ciente das suas percepções intuitivas, consiste em ponderar sobre suas reações emocionais, condutas e escolhas em um dia típico. Reflita regularmente e questione-se: por que tomei essa decisão? Havia algo que eu preferia ter feito? Ou o que me impediu? Você pode praticar essa reflexão em momentos predefinidos ou sempre que surgir uma oportunidade. Isso pode ser feito simplesmente pensando sobre o assunto ou, ainda melhor, registrando suas reflexões em um diário. Ao fazer isso, você examina sua sombra.
A identificação da sombra é um processo complexo e contínuo, mas incrivelmente gratificante. Ao reconhecer o que você está reprimindo, você compreende melhor o que o motiva e, consequentemente, o que molda suas intuições. Outra parte fundamental do inconsciente que afeta suas sensações instintivas são os arquétipos coletivos. É essencial identificar quais arquétipos você pode encontrar em si mesmo. Exemplos de arquétipos e os tipos de intuições associadas a esses perfis incluem o herói. O herói é um lutador corajoso que acredita que, com trabalho árduo e dedicação, pode superar qualquer desafio. Suas intuições estão enraizadas na persistência, na confiança em suas próprias habilidades e, possivelmente, na arrogância. O cuidador. Este arquétipo se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sua intuição o leva a priorizar as necessidades dos outros, e seu sentimento instintivo, muitas vezes, é dizer sim a tudo. O criador. O criador é um tipo artístico e inventivo. Suas intuições são frequentemente inovadoras, com um talento para encontrar soluções criativas para os problemas de forma rápida. O rebelde. Este indivíduo gosta de criar suas próprias regras e desafiar os limites. Suas intuições são frequentemente extremas e, em alguns casos, destrutivas. O trapaceiro. O trapaceiro é um brincalhão que busca diversão e bons momentos. Quando se mete em encrenca, seus sentimentos instintivos o levam a usar a brincadeira, a negociação e a manipulação para lidar com a situação. O sábio. O sábio valoriza a honestidade acima de tudo. Ele busca a verdade e a integridade em todas as situações. O governante. O governante se sente mais confortável em posições de liderança e busca o controle. Seus sentimentos instintivos são influenciados por esse desejo. Ele está sempre atento a oportunidades de aumentar seu controle, e suas intuições o guiam para posições de destaque na vida, na sociedade ou na empresa. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e identificar aqueles com os quais você mais se identifica pode revelar muito sobre os tipos de intuições que você costuma ter. Quando você se conhece bem e percebe, por exemplo, que muitas vezes age como um cuidador, começará a identificar rapidamente os sentimentos instintivos que emanam desse arquétipo. É importante saber que você pode transcender arquétipos e se desenvolver em novos ao longo do tempo. Ademais, Jung identificou duas categorias de intuições: a introvertida e a extrovertida. A intuição que se volta para dentro foca-se no raciocínio lógico e na identificação de padrões, enquanto a intuição que se expande para o exterior dedica-se a descobrir novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações no âmago do indivíduo, como decifrar enigmas ou antecipar o futuro com base em indícios presentes. Em contrapartida, a intuição extrovertida procura ideias e soluções inovadoras fora dos padrões, frequentemente encontrando resoluções criativas de forma natural. Portanto, para cada percepção instintiva que você conseguir identificar, tente discernir se ela é introvertida ou extrovertida e em que tipo de informação se baseou. Por exemplo, se você teve a sensação de não aceitar uma proposta específica, foi porque ela lhe pareceu duvidosa ou porque você ouviu algo desfavorável sobre a pessoa que a ofereceu. O primeiro raciocínio é introvertido, fundamentado na própria proposta, enquanto o segundo é extrovertido, baseado em informações externas. Dessa maneira, você pode identificar se suas intuições são mais frequentemente introvertidas ou extrovertidas, e como pode utilizar esse conhecimento a seu favor. Além disso, é possível aprender a aprimorar ambos os tipos de intuição, como detalharemos adiante. Sua individualidade inconsciente e suas intuições estão em constante transformação. Portanto, sua autoanálise deve ser um processo contínuo e permanente.
Ao prestar atenção ao seu subconsciente, aspectos sombrios, comportamentos, sentimentos e arquétipos, e ao analisar todos os seus sentimentos instintivos em retrospectiva, você conseguirá identificar precisamente quais tipos de intuições surgem em sua mente de tempos em tempos e qual a sua origem. Remova os bloqueios aos seus sentimentos instintivos. De acordo com Jung, não podemos transformar nada até que o aceitemos. A condenação não reprime. Mesmo que você compreenda como seus sentimentos instintivos podem se manifestar, você pode se sentir incapaz de agir. O reconhecimento não é suficiente para a ação. A individuação é mais do que simplesmente conhecer a si mesmo. Ela também engloba aceitar a si mesmo e, subsequentemente, integrar todas as partes de si, construindo assim um ser completo. Você pode ter descoberto que possui sentimentos instintivos introvertidos úteis, originados de um determinado arquétipo, ou até mesmo sentimentos conflitantes vindos da sombra. Você pode até possuir sentimentos instintivos inconscientes úteis, provenientes de certos aspectos de si mesmo que você rejeita e que são, portanto, bloqueados pelo seu arquétipo. Por exemplo, imagine alguém extremamente confiante e otimista, o que é maravilhoso, exceto quando permite que outros comecem a se aproveitar dessa característica. Isso pode ser resultado de um arquétipo denominado o inocente. Agora, imagine que essa mesma pessoa nutre alguma desconfiança ou medo em sua sombra, que ela suprime inconscientemente. Esses traços negativos poderiam ser uma fonte valiosa de sentimentos instintivos precisos quando as pessoas a tratam mal. Assim, quando alguém age de forma egoísta, essa pessoa poderia ter um sentimento instintivo originado de seus traços sombrios, identificando o que está acontecendo. No entanto, as intuições confiantes do arquétipo inocente anulam esse instinto. Em outras palavras, se você abraçar seu arquétipo inocente, mas rejeitar seus traços mais negativos, esse arquétipo sempre bloqueará as intuições vindas da sombra, independentemente de quão úteis elas pudessem ser. O mesmo se aplica no sentido oposto. Se você abraçar a desconfiança, mas rejeitar todos os seus arquétipos mais éticos ou atenciosos, você se tornará alguém que nunca aprende a confiar ou a depender dos outros. Então, como assegurar que nenhum de seus impulsos intuitivos seja suprimido? De acordo com Jung, o trajeto para a individualização reside na integração do consciente e do subconsciente, em vez de tratá-los como facetas separadas de sua personalidade. É crucial desenvolver a capacidade de ser otimista e confiante sem cair na ingenuidade ou na cegueira. Isso só se torna viável ao abraçar todas as suas partes, um desafio considerável na prática. O processo de conhecer e aceitar todas as dimensões do seu ser pode ser intimidador. Por exemplo, confrontar a possibilidade de ser, no fundo, uma pessoa extremamente invejosa, secretamente egoísta ou propensa a pequenas mentiras. A ideia de acolher essas características pode parecer inaceitável à primeira vista. Contudo, é essencial reconhecer que cada traço considerado negativo possui um lado positivo. O medo e a desconfiança, por exemplo, podem atuar como mecanismos de proteção em situações de perigo. A raiva, por sua vez, pode impulsionar a assertividade e a defesa dos próprios interesses. O ciúme ou o egoísmo, em certas doses, podem ser catalisadores da ambição. Mesmo no exemplo anterior, onde as intuições da sombra são ofuscadas por intuições provenientes de um arquétipo, a sombra desempenha uma função relevante. Além disso, a ausência total de traços negativos é uma impossibilidade. A verdade é que a sombra só se torna assustadora e improdutiva quando ignorada ou não reconhecida.
A aceitação emerge como a chave para permitir que ela contribua positivamente e traga benefícios. Portanto, em vez de negar ou combater os traços que você preferiria não possuir, questione-se: em quais situações esses traços me foram úteis? Em quais situações eles poderiam me auxiliar? Como posso equilibrar meus traços? Sua sombra e seus arquétipos estão presentes para instruí-lo, para revelar quem você é, a razão por trás de suas características e como isso pode ser transformado em algo positivo. Todos os traços da sombra e dos arquétipos carregam o potencial de se tornarem positivos, desde que utilizados de maneira adequada. Nesse sentido, questione-se, reflita sobre como empregá-los corretamente e nunca os ignore ou reprima. Cultive a capacidade de acessar seus sentimentos instintivos. Nas palavras de Jung, a intuição não revela o significado das coisas, mas sim pressente suas potencialidades. O significado é atribuído pelo pensamento, através da prática constante, seja diária, semanal ou mensal. É possível refinar sua mente e aprimorar a habilidade de ter intuições mais rápidas e proveitosas. As intuições, como já mencionado, são o resultado de nosso inconsciente pessoal e coletivo. Portanto, ao explorar seu inconsciente de diversas formas, você está, na verdade, treinando suas intuições. Algumas atividades que podem facilitar o desenvolvimento de suas intuições incluem: tente visualizar seu problema sob diferentes perspectivas. Considere o ponto de vista de alguém com uma forma de pensar muito diferente da sua, seu eu futuro, um personagem de filme ou qualquer outra pessoa que você acredite que possa oferecer uma visão útil. Medite e procure examinar seu mundo interior. Um dos aspectos mais importantes da meditação é observar seus pensamentos como se fosse um observador externo. Você os reconhece e, em seguida, os deixa ir. Ao fazer isso, você evita se distrair ou se perder em questões irrelevantes, mas continua pensando e, dessa forma, eventualmente, certos pensamentos emergem. Pode ser que surjam ideias que aparentam ser completamente inéditas e singulares, pensamentos que, de outra forma, jamais lhe ocorreriam. Dedique-se à arte. Carl Jung acreditava que atividades como o desenho, a escrita de diários, o uso de metáforas e a narração de histórias poderiam auxiliar na obtenção de novas percepções. Caso se depare com um problema específico, pode ser útil representar a situação por meio de um desenho ou elaborar uma narrativa ficcional que a envolva, o que poderia conduzi-lo a uma nova forma de encarar a questão. Algumas práticas que podem impulsionar suas intuições extrovertidas são: expor-se com frequência a novas situações, experimentar coisas que nunca fez antes, dialogar com pessoas que não fazem parte de seus círculos sociais e solicitar opiniões alheias com maior regularidade. Ao fazer isso, você terá acesso a uma gama de ideias e perspectivas inéditas. Ampliar seus horizontes implica expandir sua mente, o que significa que você terá muito mais conhecimento para recorrer caso necessite solucionar algum problema no futuro. Novamente, dedique-se à arte. O mapeamento mental, por exemplo, é uma excelente ferramenta para estimular o pensamento inovador. Ao realizar um brainstorming no papel, você se desafia a preencher a página com o máximo de informações possível e, assim, tenta esgotar todo o conhecimento que possui. Procure relacionar o máximo possível essas informações com seus problemas atuais e você perceberá que o papel revela mais do que jamais imaginou. Elabore uma lista de ideias e procure combiná-las, mesmo que a princípio não pareçam se encaixar bem. Exemplos de criação de novas combinações seriam: utilizar duas cores opostas em um desenho e tentar harmonizá-las, empregar dois ingredientes incomuns em uma receita e buscar torná-la saborosa, ou usar duas peças de roupa que não combinam e tentar construir um visual interessante.
Ademais desse tipo de prática cotidiana, também pode ser proveitoso tentar reunir diversos aspectos de todas as soluções para um problema que você conseguir conceber e usar isso como ponto de partida para criar uma solução completamente nova, que represente o melhor de todos os cenários. É importante ressaltar que nem todas as ideias que você obtém por meio dessas atividades são, de fato, sentimentos instintivos ou intuições, já que não surgiram espontaneamente. No entanto, todas essas práticas funcionam como um tipo de treinamento para a sua mente. Quanto mais insights, conhecimento e formas de pensar eficazes você acumular, mais sua mente tenderá a utilizar tudo isso de maneira inconsciente. Se você se acostumar a pensar fora dos padrões, seus sentimentos instintivos também poderão começar a se originar de um lugar fora desses padrões. Outras atividades recomendadas por Jung incluem reservar horários diários para registrar reflexões em um diário, conectar-se com a natureza ou dedicar algum tempo ocasionalmente para reconhecer suas sensações corporais. Todas essas práticas podem ajudar a aprimorar sua mente, revelar mais do seu inconsciente e, assim, cultivar suas intuições. Quanto mais você exercita sua mente, mais úteis se tornam seus sentimentos instintivos. Outras atividades que Jung sugeria incluem reservar momentos diários para registrar reflexões em um diário, interagir com a natureza ou passar algum tempo. Ao dar a devida atenção às suas percepções físicas, todas essas práticas podem aprimorar sua capacidade mental, desvendando camadas mais profundas do seu subconsciente e, por conseguinte, nutrindo suas capacidades intuitivas. Quanto mais você se dedica ao desenvolvimento da sua mente, mais valiosas e precisas se tornam suas impressões instintivas. 4. Evite se perder em suas impressões instintivas. Em uma das últimas citações de Jung que iremos abordar neste vídeo, ele observa que os indivíduos intuitivos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras, pois raramente aguardam o momento da colheita. Em última análise, uma complexidade sempre presente reside no fato de que nem sempre as impressões instintivas são úteis. Já abordamos esse ponto anteriormente, ao discutir como as impressões instintivas positivas podem ser suprimidas por instintos mais negativos. No entanto, em algumas ocasiões, podemos nos deparar com uma impressão instintiva desprovida de utilidade, sem que haja uma alternativa superior em vista. Nosso subconsciente abriga uma variedade de atributos, nem todos eles favoráveis, e esses podem se manifestar sob a forma de intuições que obstruem ou prejudicam. Portanto, o simples fato de você ter aprendido a agir com base em suas impressões instintivas não implica que deva fazê-lo de forma constante. Por exemplo, a raiva pode dar origem a intuições construtivas, mas também a intuições altamente destrutivas, como o desejo de se isolar ou alienar pessoas. Da mesma forma, o arquétipo do cuidador pode gerar intuições maravilhosas, mas também pode levá-lo a negligenciar suas próprias necessidades e sentimentos em prol dos outros. Assim, as intuições não devem ser encaradas como algo a que se deve ceder automaticamente. Uma das maiores dificuldades em relação às impressões instintivas é resistir à tentação de se entregar a uma que acaba se revelando inútil. Outro risco surge quando uma intuição aparenta ser benéfica, mas existe uma alternativa que seria ainda mais vantajosa. Na avaliação da validade de uma impressão instintiva, o raciocínio lógico desempenha um papel fundamental. O que sua impressão instintiva está comunicando? Isso faz sentido do ponto de vista lógico? Quais são os benefícios e as desvantagens associadas à sua impressão instintiva? É possível que você se depare com uma situação em que a opção que parece mais racional não lhe transmite confiança. Nesse caso, procure investigar mais a fundo o motivo dessa sensação.
O que nessa opção específica causa sua hesitação? Se não conseguir identificar a causa, experimente outras técnicas para acessar esse sentimento inconsciente. Considere a meditação, o desenho, a escrita ou o mapeamento mental, entre outras opções. A resposta pode surgir de um lugar inesperado, mas evite tomar uma decisão sem compreender plenamente os motivos que a sustentam. Imagine, por exemplo, que você recebe uma proposta de emprego que parece atraente e oferece um salário superior, mas algo não lhe parece correto. Após uma reflexão interna, você pode descobrir a razão por trás dessa sensação. Talvez você tenha ouvido comentários negativos sobre a empresa em alguma ocasião, ou talvez a carta de oferta contenha uma linguagem ambígua que levanta suspeitas. Ambos os cenários representam possíveis sinais de alerta em relação às suas perspectivas futuras nesse emprego, e a percepção disso pode ajudá-lo a evitar uma situação desfavorável por completo. Por outro lado, é possível que seu pressentimento negativo seja apenas manifestação de ansiedade ou insegurança, decorrente da incerteza sobre sua capacidade de desempenhar as funções do cargo. Nesse caso, você deve se esforçar para superar esse sentimento e transformar sua ansiedade em um desafio pessoal. Aceite o emprego e observe seu desempenho. Além disso, há a questão das alternativas. Talvez sua intuição o impulsione a tomar uma atitude que também faz sentido do ponto de vista lógico, e você a adote. Tomar uma decisão de forma imediata, embora possa parecer a alternativa mais sensata em um dado momento, é algo que Jung desaconselha fortemente. Pode ser que existam outras escolhas a serem consideradas, nas quais sua intuição não focou devidamente. Portanto, sempre que estiver próximo de decidir algo, reserve um tempo para refletir mais sobre o assunto. Crie um esquema mental, experimente a arte, pratique a meditação e observe o que emerge dessas práticas. É fundamental levar em conta as consequências inesperadas que podem surgir e explorar caminhos alternativos que ainda não foram considerados. Apenas após analisar minuciosamente todas as possibilidades, será possível determinar com convicção qual é a melhor atitude a ser tomada. Somente ao ponderar sobre todas as alternativas imagináveis, você poderá ter certeza de que sua opção preferida é realmente a mais adequada. Ademais, uma pessoa que constantemente se rende aos seus instintos sem se conceder um período de reflexão demonstra uma falta de planejamento e de paciência, duas habilidades cruciais para alcançar os objetivos desejados. A espontaneidade pode ser valiosa, mas também pode ser extremamente prejudicial. A reflexão é o que verdadeiramente fortalece suas decisões, pois ao avaliar suas intuições, você adquire controle sobre elas, em vez de ser controlado por elas. Independentemente de quão úteis e esclarecedoras as intuições possam ser, é imprescindível que você determine primeiramente sua utilidade e clareza. Em outras palavras, não permita que seus pressentimentos o impeçam de aguardar o momento oportuno para colher os frutos. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de seguir o canal e curtir o vídeo. Um abraço do seu amigo Magia da Mente.